Isso, pronto, agora sim. Então, pessoal, a gente vai dar um tempinho na parte de mecânica. Viu os movimentos uniformemente variados, gráficos. A gente viu circular. Depois nós passamos para as leis de Newton, né? Planos inclinados. Agora a gente dá um tempinho, ficar um pouco aqui em eletricidade, que está na hora de começar, né? Deixa eu só colocar as pessoas para dentro aqui, viu, gente? Certo. Deixa eu ver aqui. É um assunto completamente diferente, viu, pessoal? Até acho mais tranquilo, viu? Do que a gente vinha estudando. Eu imagino, né? São coisas diferentes, mas eu acho que essa primeira aula, pelo menos, é um pouco mais tranquila. O pessoal, se vocês perceberem alguém querendo entrar e eu não estiver percebendo, vocês me dão um toque, tá? Por favor. Já coloquei para gravar. Peraí, muito bem. Bom, então tá aí, pessoal. Nós vamos começar um assunto chamado eletrodinâmica. Eu estava um pouco em dúvida entre eletrodinâmica e ótica, mas nos últimos vestibulares tem aparecido com mais frequência eletrodinâmica. Depois de mecânica, viu, pessoal, que é o que a gente estava vendo, eletricidade é um dos que mais aparece. E começando por eletrodinâmica. Essa parte de corrente elétrica, diferença de potencial elétrico e potência. Vamos tentar ver os três conceitos hoje. Ô, pessoal, a partir da quarta que vem, vocês já estarão em férias? Ou tem aula até terça ou tem aula até quarta? Isso que eu fiquei um pouquinho Até na dia dúvida. 8, professor. Até quarta-feira. Então, a aula vai até o dia 8. Eu fiquei na dúvida se as férias eram... Isso. Ah, então a gente tem mais uma aulinha ainda. Né? Eu acho que sim, né? Porque não lembro quem falou. Acho que foi a professora de biologia. Ela falou que ia até o dia 8, mas eu não sei se para no dia 8 ou se vai parar depois do dia 8. Eu fiquei na dúvida também, exatamente isso. Se as aulas terminariam dia 8 ou as férias começariam dia 8. Eu tiro essa dúvida com o Homero, fica tranquilo. Eu pergunto para ele. Se tiver aula, ótimo. Quer dizer, para mim, eu não vejo problema, porque aí a gente tem uma aulinha a mais, ganha um tempinho. Professor, Pois não, bem. a Rosilila disse que a gente entra de férias a partir do dia 8. Ah. Então, quarta-feira já seria o primeiro dia de Eu acho férias. que não tem mais aula quarta. Quarta já é a férias. Eu não sei, tem que confirmar Tá, direitinho pra gente. eu confirmo. Eu tenho aqui, fica tranquilo, eu confirmo isso, viu? Fica em paz. Aí eu escrevo um recadinho para vocês lá no WhatsApp. Beleza, gente? Então tá, vamos lá, ó. Eletrodinâmica, ao pé da letra, sim, pessoal, esse nome aqui, ó. Então vamos lá, gente, ó, boa noite a todos. Qualquer dúvida pode parar e me chamar a qualquer momento, tá? Pode abrir o microfone e me chamar, sem problema. Olha, pessoal, ao pé da letra, eletrodinâmica significa o seguinte, ó. Essa palavrinha eletro aqui, ó, é para se referir a carga elétrica. Então, são cargas elétricas. O que são cargas elétricas? Por exemplo, elétrons são cargas elétricas. Então, ou seja, cargas elétricas, tá? Principalmente elétrons, que têm maior mobilidade para se movimentar na matéria, na estrutura da matéria. Dinâmica. Ó, eletrodinâmica, quer dizer, carga elétrica em movimento. Assim, uma tradução mais assim imediata seria isso, gente. Eletrodinâmica é a parte da física que estuda os efeitos provocados por cargas elétricas em movimento. É isso. Então a gente chama de eletrodinâmica, tá? Muito bem. Mas o que seriam cargas elétricas? Olha, pessoal, o elétron é uma carga elétrica, o próton é uma carga elétrica, né? Um íon é uma carga elétrica, tá? Predominantemente, nesse capítulo aqui, as cargas elétricas, cujo movimento nós vamos estudar,
serão os elétrons. Tá bom? Vocês vão ver por quê. Então, ao pé da letra, assim, bem objetivamente, eletrodinâmica seria carga elétrica e movimento. Beleza. Então, esses são os 3 conceitos. Olha só, pessoal, a pessoa entrando, né? O simples fato de eletrodinâmica significar carga elétrica em movimento já nos leva à primeira definição, que é corrente elétrica, porque essa corrente, ó, pessoal, elétrica vai ser justamente o movimento dessas cargas elétricas, que pode ser medido, pode ser calculado. Então vamos lá, vamos com calma. Ó. Vou fazer um desenho aqui, não se impressione muito com o desenho a princípio, eu vou explicar o que significa, tá? Vamos lá. Primeiro, pessoal, deixa eu ver aqui. Eu vou explicar já. Então, o primeiro conceito da eletrodinâmica, que é o movimento das cargas elétricas, é a corrente elétrica. Vamos lá. Corrente elétrica, tá? Símbolo para a corrente elétrica é a letra I. O que vem a ser a corrente elétrica, pessoal? Está escrito aqui, ó, corrente elétrica, tá vendo aqui, ó? É o movimento organizado de cargas num condutor. Então, eu acabei de dizer que a eletrodinâmica é o movimento de carga, né? A esse movimento de carga, pessoal, quer dizer, a esse movimento organizado de carga, chamada corrente elétrica, num condutor, né? É que vem esse nome aqui, ó. Então, chamamos a esse movimento organizado de cargas elétricas num condutor de corrente elétrica, tá? Calma que depois eu falo do 2 e do 3 aqui. Só que tem uma coisa. Para definir corrente elétrica, eu estou falando de carga. Então, eu preciso falar primeiro o que é carga para vocês e como que você calcula a quantidade de carga que passa num condutor, né? Porque a corrente elétrica, nós vamos pegar essa carga e vamos dividir pelo tempo. Então, assim, pessoal, ó, eu vou até completar aqui. Ó. Corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas num condutor, né? Vou até escrever aqui, ó. Num determinado tempo. Num determinado tempo. Então a corrente elétrica vai envolver tempo? Vai envolver tempo. Tá bom? Tá legal. Agora, como é que eu calculo essa quantidade de carga? É o seguinte, pessoal, a quantidade de carga, vamos imaginar, como eu disse a vocês, né? Deixa eu colocar a figurinha para frente só para mostrar uma coisinha aqui, ó. Calma, fica tranquilinho, dá para entender tudo aqui, ó. Isso aqui é uma bateria, pessoal. Como se fosse uma pilha, uma bateria de carro, tá? Tranquilo, ó. Olha só, e o que é isso aqui? Isso aqui é um aparelho qualquer que você vai ligar na bateria. Pode ser o quê? Ó? Pode ser uma lanterna, pode ser uma lâmpada, pode ser um motorzinho, pode ser um ventilador, tá? Qualquer aparelho elétrico que você vá fazer funcionar ligando na bateria. Calma que eu vou explicar cada um desses termos que você está vendo aqui. Ao ligarmos na bateria, pessoal, ó, ao ligarmos esse aparelho, isso aqui, então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é o aparelho que você vai ligar na bateria. Ó. Isso aqui é o aparelho elétrico. Tá? Eu não especifiquei que aparelho é esse, tá? Esse aqui é um aparelho elétrico, tá? Qualquer aparelho que você pudesse ligar na tomada poderia simbolizar esse aparelho elétrico aqui, tá? Notem, pessoal, que uma das pontas do aparelho elétrico está ligada aqui no polo negativo da bateria, ó. E a outra ponta do aparelho elétrico é ligada no polo positivo da bateria. Então, olha só, gente. Ao conectarmos, ó, essa ponta do aparelho no polo negativo da bateria, esse lado aqui ficou negativo. E ao conectarmos o outro lado do aparelho elétrico no polo positivo da bateria, esse lado aqui ficou positivo. Então, quando você liga alguma coisa numa bateria, numa pilha, numa tomada, tá? Olha o que acontece, pessoal. A gente estabelece polos. Então, fica o quê? O polo negativo aqui, onde foi conectado, né, no lado negativo da bateria, e o polo positivo aqui, ó, onde foi conectado no lado positivo da bateria, tá vendo? Tá bom. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Dentro do aparelho elétrico, vamos imaginar que isso aqui fosse um ventilador. Mas não parece um ventilador, mas vamos imaginar que fosse, tá? A gente liga o ventilador na tomada, pessoal, ou numa bateria,
para que esses dois polos aqui apareçam. E aí? A estrutura interna do ventilador, pessoal, o que é o ventilador? É um motorzinho. E o que tem nesse motor do ventilador? Tem um fio enrolado. Esse fio normalmente é o quê? Um fio condutor, um fio metálico. Normalmente eles usam fio de cobre. Por quê, pessoal? Porque lá dentro do fio de cobre, que é um bom condutor, tem o quê, gente? Átomos de cobre. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos admitir que esse aqui, ó, seja um condutor de cobre, tá? Ó, um condutor de cobre. Ah, então dentro do motorzinho, que é esse aparelho aí, você está dizendo que é um condutor de cobre. É. Esse condutor de cobre, pessoal, ele é formado pelo quê? Por átomos de cobre. Sim. O que tem dentro dele? Ah, na estrutura dele, né? Átomos de cobre. Em cada átomo de cobre, pessoal, o que você tem? Elétrons, né? Prótons e nêutrons. Elétrons, prótons e nêutrons. Desses três aqui, pessoal, qual é aquele que tem maior liberdade para se movimentar na estrutura na matéria? Os elétrons, os prótons ou os nêutrons? Os que têm mais liberdade para se movimentar são os elétrons, gente. Por quê? Porque os prótons e os nêutrons, gente, estão presos por forças muito poderosas, que são as chamadas forças nucleares. Eles estão presos ao núcleo do átomo, prótons e nêutrons, né? Tá. Não é assim, gente? Então, você tem a estrutura do átomo. O condutorzinho, do qual é feito o motorzinho ali, que é o que compõe. O ventilador, no fundo, é um motorzinho, né, gente? Tem fio de cobre nele, tá? Nesse condutor de cobre, você tem átomos de cobre. Em cada átomo de cobre, você tem elétrons, prótons e nêutrons. Prótons e prótons e nêutrons, pessoal, esses dois aqui, ó, estão presos ao núcleo por forças poderosíssimas, chamadas forças nucleares. São as forças mais fortes que existem na natureza, pessoal. Tá bom? Então, e aí? E aí é o seguinte, ao ligar essa estrutura aqui, ó, que é o aparelho elétrico, um ventilador, por exemplo, pessoal, no polo negativo e no polo positivo, nós criamos aqui, ó, um lado negativo e um lado positivo nesses extremos do ventilador. E aí, o que acontece, pessoal? Como aqui é negativo, aqui é positivo, começam a aparecer forças. Essas forças não vão conseguir arrastar os prótons e os nêutrons, porque eles estão presos ao núcleo do átomo fortemente, tá bom? Presos. Mas os elétrons, que são mais livres, principalmente nos metais, viu, pessoal? Principalmente nos metais. Os elétrons têm muita liberdade para se mover nos metais. Os elétrons, pessoal, ficam sensíveis à presença desses dois polos aqui, ó. Que polos? Esses dois aqui, ó. Esses polos aqui, ó. O polo negativo desse extremo aqui, que eu estou marcando aqui, ó. E o polo positivo. E aí o que começa a acontecer, pessoal? Esse polo positivo começa a puxar os elétrons para a direita. Por quê? Porque positivo e negativo se atraem. E esse polo negativo começa a repelir os elétrons. Então, existem dois motivos para que os elétrons comecem a se movimentar, pessoal, para a esquerda aqui nessa figura. Ó. Essa força aqui, que ao mesmo tempo é de atração desse lado positivo, da atração em relação aos elétrons, e a repulsão desse lado negativo. Então, os elétrons, pessoal, são empurrados para a direita. E aí começa o chamado movimento organizado dos elétrons através do aparelho. E é esse movimento organizado dos elétrons, pessoal, que vai fazer com que os elétrons ganhem energia. E essa energia seja transferida ao ventilador por um mecanismo mais sofisticado, que nós não vamos discutir agora, e faz com que a pazinha do ventilador comece a girar. Então, ao conectarmos um ventilador numa tomada ou numa bateria, nós estabelecemos dois polos, negativo e positivo. E esses polos são os responsáveis, pessoal, pela aplicação de uma força em movimentar os elétrons. Então, os elétrons começam a se movimentar através aqui dessa figurinha aqui, gente, ó, desse condutor. Ó, cada linha vermelha que vocês estão vendo aqui é o movimentozinho dos elétrons, tá? Os elétrons. Ó, essa linha preta apontando para a esquerda, você não fica preocupado com ela, que depois, bem mais para frente, eu vou explicar o que é isso. Eu quero que você perceba o movimento dos vermelhinhos, ó.
os elétrons são atraídos pelo polo positivo e são repelidos pelo polo negativo. Então, eles começam a deslocar para a direita. Olha aqui, pessoal, o movimento deles, ó. Aí você vai falar assim, o que é esse I que você colocou aí? Calma que eu já vou falar, calma. Então, gente, ó, vamos tentar entender o princípio básico de funcionamento de alguma coisa que você liga na tomada ou numa bateria. Aparecem dois polos que vão exercer forças nos elétrons. Pronto, é isso. E os elétrons começam a se mover por dentro da estrutura do seu aparelho. Se for um chuveiro elétrico, esses elétrons vão fazer o seu chuveiro esquentar. Se for um ventilador, esses elétrons vão fazer com que o seu ventilador comece a girar. Tá? Então, é o movimento dos elétrons o responsável por fazer o aparelho funcionar, viu, gente? Tá bom. Ó, eu peguei agora essa figura aqui e trouxe para cá para você ver. Uma forma um pouco mais simplificada, né? Ó, o polo negativo está aqui, viu, pessoal? Porque é esse lado aqui que está ligado na bateria, né? No polo negativo da bateria. E esse lado aqui, ó, é o lado positivo, está ligado no polo positivo da bateria, tá bom? E olha os eletronzinhos aqui, pessoal. São esses vermelhinhos aqui que você está vendo. São os eletronzinhos, tá bom? Então, os vermelhinhos ali são os eletronzinhos, ó. Os Ezinhos aqui. Tá bom, gente? Os eletronzinhos. Então, eles começam a se movimentar por dentro da estrutura. E os prótons e os nêutrons não são sensíveis a essa força? Olha, pessoal, eles até sentem essa força, mas tem uma força muito maior do que essa, elétrica, né? Tem uma força muito maior do que a elétrica, que é a força nuclear, prendendo os prótons e os nêutrons no núcleo. Então, os prótons e os nêutrons não... Bom, nêutron nem iria se mexer mesmo, porque o nêutron não tem carga, o nêutron é neutro, né? Mas os prótons até sentem essa força, mas não são arrastados por ela. Quem é arrastado por essa força é o elétron. Tá, então nós temos aqui o movimento de elétrons. Beleza, queridos? Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu pego um cronômetro e cronometro um tempo ΔT. Um tempo, quanto? 1 minuto, vai, vamos imaginar. Tá bom? Tempo. Solto o cronômetro, espero os elétrons passarem, pessoal, por uma seção transversal desse fio. Peraí, como assim? Aqui, ó. Imagine que esses elétrons, pessoal, estivessem atravessando essa seção transversal aqui, como se fosse uma passagem dentro do fio, ó. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, nesse tempo T, eu vou contar quantos elétrons vão passar por ali, como se eu tivesse um sensor que fosse contando os elétrons para mim, tá bom? Então eu solto o cronômetro por 1 minuto, deixo os elétrons passando por causa dessa força que vai puxando, eu conto quantos elétrons passaram, então esse N aqui, pessoal, é o número de elétrons. Tá, o número de elétrons, né? Isso. Que passaram. Sim. Por onde? Por essa porta aí, ó. Por essa porta, né? Seção transversal. Tá legal. Agora, sabe o que eu vou fazer, pessoal? Eu pego esse número de elétrons. Ah, vamos imaginar quantos elétrons passará? Ah, 1 milhão de elétrons. Tá? Muitos elétrons. E aí, agora eu preciso medir, pessoal, a quantidade de carga desses elétrons. Elétron tem carga? Tem carga sim, é negativo, mas tem. E como que eu calculo a quantidade de carga, pessoal, de um grupo de elétrons que passou? Eu pego os vários elétrons, viu, pessoal? Não passou um só, passaram vários. Ah, então eu soltei o cronômetro, deixei passar um tempo, contei quantos elétrons passaram por essa seção transversal, tá bom? Aqui, ó. E aí, pessoal, eu pego o número de elétrons que passou e multiplico pela carguinha de cada um. Então, o que é isso aqui, gente? Ó, isto é a quantidade de carga que vai passar. Ó. O Q é a letra que simboliza a carga. Então, como é que você acha a carga elétrica de um grupo de elétrons? Você pega o número de elétrons que atravessou aquela região, aquela seção transversal, e multiplique, ó, esse aqui é o número de elétrons que eu já coloquei aqui em cima. E esse Ezinho aqui, pessoal, é a carga de um elétron, que, aliás, é igual à carga de um próton, viu, pessoal? É chamada carga elementar. Por quê? Porque é a carga de um elétron ou de um próton. A carga elementar, pessoal, é a carga do próton ou do elétron, tá? E esse é um valor conhecido? Esse é um valor manjadíssimo, pessoal. É bom saber, olha, não precisa decorar porque as provas dão.
Porém, eu vou colocar aqui o valor para você. Ó. Um elétronzinho, pessoal, assim como um próton, viu, pessoal? Porque eles têm a mesma carga. Tem carga de 1,6 vezes 10, é um número bem pequenininho, ó, a menos 19 Coulomb. Coulomb, o que é isso? Espera um pouquinho, espera aí, que número, pessoal, 1,6 vezes 10 a menos 19, viu? Esse menos 19 aqui vai no expoente, é pequenininho mesmo esse número. Porque o elétron tem uma carga muito pequenininha. Aí vão passar milhões de elétrons. Então, você vai multiplicar esse número por 1,6, 10 a menos 19. Esse C aqui, pessoal, é a unidade de carga elétrica. É o famoso, ou nem tanto, né? Coulomb. Então, a carga elétrica é medida em Coulomb, viu, gente? Então, espera um pouquinho. Vou fazer um exercício com vocês para vocês verem como é que funciona. Então, espera aqui que eu fiz. Eu peguei um ventilador, liguei no polo positivo e no polo negativo, negativo e positivo de uma bateria. Beleza. Essa bateria já criou um menos aqui e um mais aqui. Maravilha. E aí? Esse menos e esse mais, pessoal, sensibilizam os elétrons, que são as partículas com mais liberdade de se mover dentro da estrutura do fio, que compõe o motor do ventilador. Tá. Então, os elétrons são atraídos pelo polo positivo e repelidos pelo negativo. Então, eles começam a se movimentar, nesse caso aqui, nesse exemplo, para a direita. Esse movimento dos elétrons, pessoal, que vai transferir energia para o ventilador começar a girar. Tá. Se eu pegar o número de elétrons, agora vem aqui, se eu pegar o número de elétrons que passou num determinado tempo, quanto mais tempo eu deixar, mais elétrons passam, claro, né, gente? Eu pego esse número aqui de elétrons que passou nesse tempo, pessoal, e multiplico pela carguinha de cada um dos elétrons, que é a chamada carga elementar. Tá bom. Se eu fizer isso, eu acho quem é a carga elétrica. E aí, pessoal, a corrente é a carga elétrica dividido pelo tempo. Tá vendo? Então, primeiro você precisa calcular a carga elétrica para depois dividir pelo tempo. A carga elétrica, pessoal, vai dar, ela é dada numa unidade de medida, a carga elétrica, que eu acabei de falar para vocês, A carga elétrica é dada em Coulomb, esse C maiúsculo aí. Como você vai se dividir pelo segundo, que é o tempo, vai ficar Coulomb por segundo. Então, a corrente elétrica, pessoal, medida no tempo, é carga que passou naquele tempo. Então, aí entra o tempo. Então, primeiro eu solto o cronômetro, meço o tempo, conto quantos elétrons passaram, multiplico o número de elétrons pela carguinha de cada um, achei a carga total que passou nesse tempo, divido a carga pelo tempo, acho a corrente. Você até pode colocar aqui na carga pelo tempo, no lugar da carga, você já pode colocar N vezes Z, que fica bem mais prático. Tá bom? Então, pessoal, cuidado aqui, A carga é Coulomb, tá? Ela é medida em Coulomb. Estou colocando aqui para vocês isso, C maiúsculo é o símbolo de carga elétrica, que tem como unidade... Gente, sempre que a gente colocar o símbolo dentro de um colchete, é que eu vou falar da unidade, tá? Coulomb. E que você calcula por N vezes Z. Quem é N? Número de portadores de carga. No caso, são os elétrons. Quantos elétrons passaram? Tá vendo? E, carga elementar, carga elétrica do elétron ou do próton. Quanto vale? 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Calculou o quê? Calculou. E aí, divide esse Q pelo ΔT, que foi o tempo em que aquela carga passou, você vai achar a corrente elétrica, tá? Ficou claro, gente? Professor, pode perguntar um negócio? Claro, meu bem. Ali no desenho tá as setinhas azuis, né? Que é a corrente. Por que ela tá ao contrário? Boa. Chegou a hora de dizer isso, né? Até agora eu não falei nada delas. Só falei dos elétrons. Aí você falou, porque você está observando, né? Eu chamei a corrente elétrica da letra I. E olha o que ela falou. Natália, você que falou, né, bem? Isso. A Natália falou assim, não, mas você disse que os elétrons estão andando para lá, ok, entendi, mas o que é essa corrente para a esquerda? Por que está ao contrário? É o seguinte, no fundo, isso é uma grande bobagem, mas eu preciso falar porque está nos livros. E vocês vão estudar por um livro, por uma apostila, vocês vão ver isso aí. É o seguinte, pessoal. O movimento é de elétrons, ponto final, tá? Mas como os elétrons têm carga negativa, e, portanto, ao fazer a continha N vezes Z, esse E aqui teria que entrar negativo, porque os elétrons são negativos. Aí a carga ficaria negativa. Aí nós dividiríamos a carga pelo tempo e a corrente ficaria negativa. Mas olha que bobagem, pessoal. Para resolver esse problema, seria só calcular a corrente em módulo. Olha, calcula, mas pega só o valor positivo. Não, olha o que o pessoal fez.
lá atrás, no século XIX, né? Não, vamos fazer o seguinte. Tudo bem, o movimento é de elétrons, só que, para que a gente não trabalhe com números negativos, vamos imaginar que, ao invés dos elétrons serem aqueles que têm liberdade para se mover na matéria, vamos imaginar que fossem os prótons. Ah, então essa corrente I azulzinha seria a corrente se os prótons tivessem liberdade de movimento, mas eles não têm. Então, na verdade, essa corrente aqui é uma corrente imaginária, por isso que ela é chamada de I. E aí você vai me perguntar, mas para que criar essa corrente? Só porque os prótons têm carga positiva, aí esse cálculo ficaria positivo, que é uma bobagem, né, gente? Podíamos muito bem calcular com os elétrons e pegar o módulo, quer dizer, só o valor sem o sinal. Então, gente, ó, cuidado. A corrente E é a corrente real. Essa aqui, ó, é a real. Por quê? Porque são os elétrons que têm mobilidade. Essa aqui é a corrente imaginária. Então, ela não existe? Não. Não existe. Por isso que é imaginária. Mas por que pensar nela? Porque aí você trabalharia com prótons que são positivos. Então, você pegaria esse E positivo, multiplicaria pelo número de prótons imaginários e acharia a carga positiva. Detalhe, pessoal, muda alguma coisa pensar que é próton? O lado bom é que não muda nada. Sabe por quê, pessoal? Porque essa carga aqui é tanto a carga do próton como a carga do elétron, essa aqui, ó. Então, na verdade, para efeito de cálculo, tanto faz, viu? Elétrons para lá ou prótons para cá, o resultado é o mesmo. Por quê? Se 10 elétrons fossem para a direita, seria o mesmo que 10 prótons para a esquerda. Se 10 elétrons para a direita, seria o mesmo que 10 prótons para a esquerda. E como as cargas do próton e do elétron são as mesmas, esse cálculo aqui não mudaria. Ô, Natália, tudo bem? Por mais besta que seja isso? Sim, tudo bem, obrigada. Por nada. Então, foi por isso, viu, pessoal? Essa corrente imaginária foi criada, e nós vamos chamá-la de I, porque é imaginário. Porque ela não existe. Porque os prótons não se movem dentro da estrutura do condutor. Quem se movem são os elétrons, tá? Aí você vai falar para mim, mas eu vou desenhar a real ou a imaginária? Por incrível que pareça, pessoal, na maioria dos exercícios, eles pedem para você desenhar a imaginária. Olha que absurdo. Então, você imagina para que lado que os elétrons iriam e coloque o imaginário para o lado contrário. É só isso. Tá bom? Não muda cálculo, não muda nada, gente. Não muda cálculo, não muda nada, tá bom? Não muda nada. Bom, tá tudo certo, gente? Por enquanto, tudo certo? Professor, mas como que a gente vai saber para qual lado eles vão? Ah, para que lado? Muito bem. Por isso que ele vai dar para você o aparelho e vai dar a bateria. A bateria, Nicole, você que perguntou? Isso. Ô, Nicole, ó, quer ver uma coisa? Deixa eu até colocar um outro slide aqui, quer ver, ó? É onde a carga for maior? Não, quer ver, ó? Vou mostrar para você. Quer ver? Espera um minutinho só, mais um minutinho. Ó, quer ver? Deixa eu copiar isso aqui. Temos 10 minutos já para acabar, meu Deus do céu. Pessoal, assim que terminar, eu volto quando tiver carregado o vídeo, como sempre, né? Senão a gente perde o vídeo. Ó, o seguinte, para que lado vai, né? Você perguntou. É assim, Nicole. Isso. Ele vai mostrar assim para você. Vamos imaginar que você tem aqui um aparelho elétrico. Ó, eu vou ligar na tomada, tá? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma torradeira. Pronto, ó. Isso aqui é uma torradeira. Tá. Vou pegar essa torradeira e vou ligar na tomada ou numa bateria. Ó, vou ligar na tomada. Puxei um fio aqui, puxei um fio aqui. Vamos imaginar que esse seja o polo positivo da sua tomada ou da bateria e esse o negativo. Ao ligar essa torradeira no mais menos aqui, automaticamente esse lado aqui da torradeira, ó, fica mais. E esse aqui fica menos, tá vendo? Então, se ele pedir para você desenhar, desenhe a corrente imaginária. Você vai pensar em movimento de quem? De prótons, né? Olha para esses sinais aqui. Isso. Aqui é mais, porque está ligado no mais. E aqui é menos, porque está ligado no menos. O que os prótons vão fazer? Eles vêm para o menos, ó. Por quê? Porque os prótons, como são positivos, eles são atraídos pelo negativo. Então, a corrente imaginária seria para esse lado.
Já a corrente real seria para o outro lado. A imaginária é para onde os prótons vão, então. E a real Isso. é os elétrons. Perfeito. Exatamente isso. A real para onde os elétrons vão. Os elétrons vão para o positivo, porque são atraídos pelo positivo. Entendi. E a imaginária para onde os prótons iriam. Porque não vão, na verdade, né? Tá vendo? Entendi. Ah, então ele sempre vai ele vai mostrar para mim onde está a bateria? Sim, ele vai mostrar para você a bateria. Se ele não mostrar, sabe o que você faz? Você escolhe o sinal da bateria, põe aqui para você conseguir desenhar uma corrente. Aí você que escolhe. Agora, normalmente eles pedem para você dar uma bateria para você desenhar a corrente a partir dos polos da bateria, tá bom? Ficou claro? Entendi. Ficou assim, professor. Muito obrigada. Por nada, bem. Vamos fazer um exercício agora. Exercício aqui, ó. Nesses minutos que estão sobrando dessa primeira parte. Vamos pegar nossas formulinhas e vamos deixar aqui no cantinho para a gente não esquecer. Espera aí, ó. Quer ver? Vamos deixar aqui no formulário, ó. Como é que é a formulinha, pessoal? Primeiro, carga elétrica é igual a N vezes Z e corrente elétrica é igual a carga no tempo. Não vamos esquecer, hein? Ah, e detalhe, viu, gente? Só uma coisinha que eu acho que eu não sei se eu disse o que eu deveria dizer. Aqui, nesse slide aqui, ó, quando você dividir carga por tempo, vai ficar coulomb por segundo. A gente chama de ampere. Então, ampere o que é? É corrente. É carga dividido por tempo. É coulomb por segundo, tá vendo? Vamos fazer aqui esse exemplo. Olha o que ele diz aqui, gente. Ó, uma lâmpada incandescente, no qual é aplicada uma diferença de potencial. Calma, que eu vou falar o que é isso ainda. Tá? 20 vezes 10 a 18 elétrons atravessam a lâmpada em 3,8 segundos. Espera aí, vamos colocar aqui, ó. Pessoal, quem é a letrinha que simboliza o número de elétrons que atravessaram? Ó, 18 vezes 10. Não, já errei, perdão. Não é 18, é 20. 20 vezes 10 é 18, né? 20 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Ele está falando da corrente real, né, gente? Ó, a imaginária, se são 20 vezes 10 a 18 elétrons para um lado, seriam 20 vezes 10 a 18 prótons para o outro, tá? A mesma coisa, viu, gente? Fica tranquilo, isso não vai atrapalhar, não. Essa quantidade de elétrons, pessoal, passou por aquela seção transversal, o sensor mediu, e o tempo dentro do qual esses elétrons passaram, 3,2 segundos. Então, em 3,2 segundos, pessoal, passou essa monstruosidade de elétrons aqui, ó. Olha só o que ele disse, cada elétron, se você pensar na corrente real, ou cada próton, se você pensar na corrente imaginária, tem essa carguinha aqui, cada um deles. Tá? Um próton ou um elétron, pessoal, tem essa carga. Por isso que ele é chamado de elementar, viu, gente? Porque é de um próton ou um elétron, tá? Tá legal. Primeira pergunta que ele faz, pessoal. Qual a quantidade de carga que atravessou a seção transversal nesse tempo aqui? Tranquilo. Pegue a quantidade de elétrons ou de prótons imaginários e multiplique pelo E. 20 vezes 10 elevado a 18. Elétrons ou prótons? Eu vou considerar a imaginária. Sabe por quê? Porque eu vou trabalhar com esse númerozinho aqui positivo. Vai do jeito que eles gostam de fazer. Pronto. Vai dar uma carga de quanto, pessoal? Ó, vamos fazer aqui, ó. Vou multiplicar 20 por 1,6. Isso vai dar quanto? 32. Agora eu vou multiplicar 10 a 18 por 10 a menos 19. Como é que é, pessoal? Mantém a base. 18 com menos 19, menos 1, né? Olha lá. Portanto, achamos, pessoal, a quantidade de carga que passou, multiplicando os elétrons pela carguinha de cada elétron, 3,2 coulomb. Você pode perguntar assim, né? Mas como que tantos elétrons assim, ou tantos prótons imaginários, né? Podem resultar numa carga que não é tão grande assim. É porque a carga do elétron... Oi, bem. Eu não posso deixar 32 vezes 10 elevado a menos 1? Pode, não tem problema. Eu fiz isso, sabe por quê? Porque aí, ó, eu vou dividir a carga pelo tempo e o tempo, coincidentemente, é 3,2. Então vai ficar uma continha mais fácil. Só por isso, viu? Entendi. Só por isso. Talvez você fizesse essa mudança aqui no item B, ó.
Calcule a quantidade de corrente que atravessou. Vamos calcular. A quantidade de corrente, então, vai ser a carga que passou no tempo. Tá bom. Quanto que passou de carga? Acabamos de achar, pessoal. 3,2 coulombs passaram. Em quanto tempo essa carga passou? 3,2 segundos. Portanto, 3,2 coulombs por 3,2 segundos vai dar o quê? 1 coulomb por segundo. 1 coulomb por segundo, pessoal, você pode substituir por 1 ampere. É o tal do ampere. Amperagem é ampere, corrente, coulomb por segundo, carga por tempo. E como é que eu acho a carga? N vezes Z. Aqui, pessoal, primeiro eu fiz isso para achar a quantidade de carga, tá vendo? Em coulomb. Ó, em coulomb, carga em coulomb. E aí eu peguei essa carga e dividi pelo tempo, ó, para achar coulomb por segundo, que é quem? A corrente elétrica, que é o ampere. Tá vendo, gente? Tudo Professor, bem? Oi, bem, pode falar. o senhor pode fazer essa conta de multiplicação para mim? Qual conta, bem? O 32 vezes 10 elevado a menos 1? Ah, por que que ele ficou 3,2? É isso? Isso, Ah, eu queria a continha. posso. Quer ver? Assim, ó, um jeito rápido de você descobrir. Vou fazer aqui no cantinho, ó. Aqui, ó. 32 vezes 10 a menos 1. Por que que dá 3,2? Eu vou explicar. Copia o 32. Tem uma propriedade na potenciação que diz assim, sabe o que que significa 10 a menos 1? Ó, eu vou lembrar, ó, potenciação, quer ver? Eu vou colocar bem aqui no cantinho, ó. Um número x qualquer elevado a menos 1, sabe o que ele significa? 1 sobre x. Então, 10 a menos 1, sabe o que significa? 1 sobre 10, na verdade. Então, ó, 32 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 32 vezes 1 sobre 10. E quanto que é 32 vezes 1 sobre 10? 32 vezes 1, 32, o 10 fica embaixo, olha lá, ó. 3,2, você tá vendo? Entendi, professor. Quer dizer, o expoente negativo significa que ele está mandando você jogar esse número para o denominador. Tá? Entendi. Tudo Aham. bem? Ficou claro mesmo? Bem, ó, 32 Ficou vezes sim, professor. 10 a menos 1 é a mesma coisa que o 32 vezes 1 décimo. Ou seja, Entendi. aqui, ó, aqui o 32 vezes 1 décimo é como se você tivesse aqui escondidinho, aqui tem um 1zinho aqui assim, né? Aí você faz 32 vezes 1 vezes 10, dá 32 sobre 10, 3,2. Ó, propriedade da potenciação. Assim, ó, quando você vai estudar a potenciação, está escrito assim, ó, A elevado a menos M é igual a 1 sobre A elevado a M. Ou seja, quando você tem uma base elevada a um expoente negativo, você pega esse número aqui, passa ele para baixo e troca o sinal do expoente, tá vendo? Então, o que é 10 a menos 1? É 1 sobre 10. Entendi. Ficou claro mesmo, bem? Ficou sim, professor. Muito obrigada. Tá bom. Pessoal, ó, já está faltando menos de 1 minuto para acabar.